subdesenvolvimento. O termo permeou mais da metade do século passado, embora hoje esteja em desuso em detrimento das expressões países emergentes ou em desenvolvimento. O chamado Terceiro Mundo englobava nações com indicadores baixos de distribuição de renda, saúde, educação e qualidade de vida. A maioria delas, aqui, abaixo da linha do Equador. Mas o que a arte tem a ver com isso? É o que tenta responder a exposição Arte Subdesenvolvida, que reúne mais de 40 artistas, divididos em 5 eixos temporais, a partir dos anos 1930. As obras retratam desde a fome na seca, o êxodo rural, o mundo do trabalho, as lutas de classe, até as formas de lidar com a ditadura militar, que durou até meados dos anos 1980. No caleidoscópio de hoje, nós vamos ver que de lá para cá, algumas coisas mudaram, outras nem tanto. A exposição é bastante cronológica. A gente tem núcleos que são divididos pelo período em que as obras foram produzidas. Nesse primeiro núcleo, são obras de 1930 e 1940, e o título Tem Gente com Fome. Uma coisa também importante aqui na exposição é que não são só obras de artes visuais. A curadoria entendeu que muitas das obras produzidas em literatura, na música, também fazem parte desse contexto de artistas que estão pensando as condições do Brasil e tentando atuar para transformar a sua realidade. Uma das obras que abre o núcleo Tem Gente com Fome é o enterro do Cândido Portinari. Portinari, que já é um artista muito conhecido no Brasil e fora também, se impressionou muito com as secas no Ceará, nos anos 30 e 40. Também presente nesse núcleo, a gente tem essa escultura do artista Abelardo da Hora, que se chama A Fome e o Brado, em que a gente vê essa menção também ao mesmo tema da fome, com essa família de retirantes e uma mão que parece suplicar que sejam vistos, né? Também pernambucano é o artista Lula Cardoso Aires, que retrata também os retirantes dessa grande seca do Ceará nos anos 30. E outra coisa que acaba acontecendo em diversos momentos também da história da arte brasileira é que essas obras são censuradas no tempo em que elas são produzidas. É o caso do poema do Solano Trindade, que nessa obra está sendo recitado pela filha dele, a artista plástica Raquel Trindade. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Solano Trindade. Aqui nós estamos nos anos 1950 e 60, iniciando por um núcleo que nós chamamos de Trabalho e Luta. A gente tem o Clube de Gravura de Porto Alegre e o Clube de Gravura do Recife, que estão produzindo trabalhos que estão pensando a realidade do trabalhador, especialmente do campo, o trabalhador rural e as condições em que esses trabalhadores estão implicados. Aqui a gente consegue ver que perto dessa vila já temos o Congresso Nacional, ali a Câmara, o Senado, aqui o Palácio do Planalto. E muito próximo a gente tem os trabalhadores que vieram fazer a nova capital, morando nessas condições. E me parece muito emblemática essa imagem porque ela mostra muitos dos contrastes que vão marcar toda a história do Brasil. Na mesma galeria, temos o outro núcleo, que são os mundos em movimento, que levam a uma maior radicalidade do que seria esse movimento dos artistas, de entenderem a sua capacidade como atores em um projeto de transformação de realidade. Nós vemos um movimento do Recife chamado MCP, que é o Movimento de Cultura Popular, em que artistas de diversas áreas se mobilizam. Então a gente vê tanto produção de peças de teatro, filmes sendo produzidos, como também eles se engajam em um projeto mais amplo,
que envolve, por exemplo, a alfabetização de adultos. É importante pensar que, nesse momento no Brasil, você só podia votar se você fosse alfabetizado. Então, imaginar como esses artistas se engajam num projeto que é radicalmente de cidadania. Nós também temos registros do CPC, que é o Centro Popular de Cultura da União dos Estudantes, no Rio de Janeiro, isso já no contexto dos anos 60. Esse material que temos na exposição sobre o CPC da Uni é muito raro, porque grande parte dos registros de todas as ações que foram feitas por esses estudantes foram destruídos, foram ocultados justamente por conta da repressão que já se mostrava presente no cotidiano de todas essas pessoas. Aqui no Núcleo Estética da Fome, nós estamos nos anos 1960, mais especificamente a partir de 1964, quando se instala o golpe militar no Brasil, quando o Brasil entra no período de ditadura. Os artistas, nesse período, estavam respondendo às urgências do seu tempo. É uma visão que passa sobre assuntos como a fome, que a gente viu nos outros núcleos até agora, mas quando o Glauber Rocha está falando em estética da fome, ele está pensando nessas características que fazem o Brasil ser o Brasil e ainda assim resistir. Esse trabalho do Glauco Rodrigues, que foi um artista gaúcho, o Yes, Nós Temos Banana, ele se refere a uma marchinha que era cantada já nos anos 30, que pensava não só sobre a vasta natureza no Brasil, mas também reflete um pensamento que muitos dos artistas aqui se aprofundaram, que é a dependência econômica dos países latino-americanos dos Estados Unidos. E nesse momento também está em discussão, ainda que debaixo dos panos, no período da ditadura, a interferência dos Estados Unidos no governo brasileiro e na realidade do povo brasileiro nesse momento. Tem artistas plásticos também que às vezes se conectam ao que a gente chamou de nova figuração, como Rubens Gershman, que dialogam com o que a gente imagina ser uma arte pop. E é interessante ver que muitos dos artistas que estão nesse núcleo eram artistas que se conversavam, que trocavam ideias e que a obra de um contaminava um pouco a obra do outro. Gershman e Oiticica foram contemporâneos, e Hélio Oiticica foi um artista de extrema importância em diversos momentos da arte brasileira. Ele começa com um trabalho formal na pintura e vai ultrapassando o plano pictórico, vai pensando sobre a dimensão das cores. O Núcleo Brasil e Meu Abismo tem um nome inspirado por um poema do Jomar Muniz de Brito, que é um dos homenageados por essa exposição. As obras aqui estão falando sobre o período mais duro da ditadura militar. É um período em que se intensifica, se radicaliza a violência institucional, não só contra os artistas e os ativistas, mas contra a população brasileira como um todo. Aqui é um adesivo original da época, em que a gente lê Brasil, ame-o ou deixe-o. E nesse momento a gente tem os Doces Bárbaros, né, um grupo formado pelo Gil, pela Bethânia, pela Gal Costa e pelo Caetano Veloso. E uma das músicas feitas por eles se chama O Seu Amor. Aqui eles falam: ame-o e deixe-o livre para amar, né? Ame-o e deixe-o ir aonde quiser. Então, eu amo o Brasil, mas não esse Brasil. O seu amor, ame-o e deixe-o ir aonde quiser, ir aonde quiser, ir aonde quiser. Até aqui, a gente viu que a exposição é uma espécie de percurso pela história do Brasil. E a gente passou de 1930 até o final dos anos 70. E essa obra foi feita atualmente. Foi uma obra comissionada pela exposição para esse artista. Era um desejo de conectar todas essas questões que atravessaram a história do Brasil e pensar qual é a atualidade de cada uma delas. E a ideia do artista foi perguntar a pessoas de várias cidades do Brasil, das cidades em que essa exposição passou, se dinheiro não fosse um problema, qual seria o seu sonho? E as respostas apontam para lados muito diversos,
apontam às vezes para faltas muito básicas na vida das pessoas. A gente consegue pensar também nos desejos que as pessoas têm de novos futuros, de percorrer caminhos ainda não trilhados.